Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica e escolar, faço atendimento online. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante porque ele foi muito pedido. A gente vai falar sobre a menopausa, a pós-menopausa sem reposição hormonal. E para isso nós estamos com os nossos convidados mais que especiais, né? O Dr. Alexandre Vieira Alves de Castro, Silvana Bezerra. Eles vão se apresentar, mas antes eu quero pedir a vocês para a gente poder divulgar mais o canal, dá o seu like, aperta o sininho para notificação, divulga aí o nosso podcast compartilhando, tá bom? Então, com vocês, os nossos convidados. Obrigada, Alexandre. Boa tarde, Carmen, Alexandre, todo mundo que está ouvindo. Acho que eu já vim algumas vezes, né? Eu sou Silvana, sou professora universitária. Minha formação é em educação, eu sou doutora em educação, arte-terapeuta e mãe e várias outras coisas que não cabem no Lattes, além disso. E já passei pela menopausa. Olha que beleza, eu também. Quer dizer, estou no processo agora do pós. E, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite novamente, Silvana, Carmen. A gente está aqui mais uma vez, eu sou Alexandre e sou ginecologista e obstetra aqui da cidade há muitos anos. Minha formação, meu, inclusive. E estou aqui à disposição para conversar e tentar esclarecer o máximo que a gente puder. Então, assim, a gente já fez um podcast sobre menopausa, ele foi muito assistido, e as pessoas que não fazem reposição, ou porque não podem, ou porque não querem, ficaram, assim, querendo saber o que se pode fazer a partir disso aí. Então, assim, eu acho que para a gente começar esse assunto, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, né? Como é que a gente desconfia que está começando esse processo, né, que vai, né, ser a menopausa e depois pós-menopausa, né? O climatério, quais são os principais sintomas, né? Eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter um volume muito maior de menstruação, né? Esse é um processo amplo, né, Carmen? A gente não sabe dizer exatamente o momento que ele começa. Uhum. Porque, como eu falei da outra vez, o que é a menopausa? É a última menstruação e, na verdade, ela traduz a falência ovariana, quer dizer, a impossibilidade que esse ovário tem de continuar ovulando, produzindo as células germinativas e, com isso, a incapacidade dele de produzir os hormônios femininos mais importantes, que são os estrogênios e os progestados, a progesterona. Uhum. E isso impacta, de uma forma geral, na vida das mulheres, que a gente vai continuar essa discussão. Mas quando que esse processo começa, a gente não sabe exatamente dizer. Porque a falência do ovário, ela é progressiva. Ela vai acontecendo. A população de folículos destes ovários que vai sendo consumida durante o processo de vida feminina, a gente não consegue medir isso. Quanto tempo isso vai durar? Uhum. Quanto tempo a vida reprodutiva de uma mulher vai durar? Porque isso é impossível da gente inferir. A gente tem uma idade média na mulher brasileira, que é entre 48 e 52 anos, mas eu tenho muitas pacientes e, de uma forma bastante curiosa, depois dessa epidemia, a pandemia da Covid, eu tenho visto isso acontecer mais precocemente, ainda não tenho... Isso. Engraçado. Eu ainda não tenho como fazer afirmações em relação a isso. É mais de observacional. Né? Eu tenho observado. Eu tenho visto mulheres com abaixo de 45 anos evoluindo em menopausa. Não, claro, eu não sou cientista, eu sou um observador, né? Um observador da minha prática clínica. Então, esse é mais um fenômeno que a gente vai ter que estudar e esperar os resultados, né? Mas a idade média da mulher brasileira de entrar em condição de menopausa, de pré-menopausa, geralmente é entre 48 anos e 52. Essa é a média
da mulher brasileira. E aí os sintomas são variados, né? Um deles é esse que você falou, né? Que as mulheres com útero, elas percebem um aumento da perda menstrual também. Porque um dos primeiros processos que falham no ciclo reprodutivo é o que a gente chama de segunda fase, que depende da progesterona. A primeira fase é uma fase estrogênica, aí acontece a ovulação, e aí você entra numa segunda fase que é progestogênica. E o que a gente percebe é que essa segunda fase começa a falhar mais rapidamente. Então são mulheres que sangram mais vezes, com mais frequência, e com um volume maior. Não, e assim, coisas assim muito desconfortáveis, porque eu acho que assim, as pessoas não sabem direito o que quer dizer isso, né? De repente você tem saúde, às vezes, episódios de um sangramento assim que excessivo. Ou que você meses passa que você também fica sem menstruar, E aí é outra coisa. Em alguns meses que você começa a ter falhas menstruais mais frequentes. Um outro evento é uma redução, também é o contrário, é uma redução de perda menstrual. Ela chega dizendo, olha, eu estou observando nesse último ano que o meu fluxo tem vindo reduzido progressivamente. Também é uma manifestação. As alterações de libido, que são subjetivas, mas é uma queixa muito frequente. Mas é uma queixa, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu estava vendo um podcast de aquelas meninas, eu esqueci o nome delas, acho que é Heloísa Periceta, se eu não me engano. Estava falando, e assim, uma delas falou, pois é, ela teve um câncer e ela não podia fazer a reposição, e ela falou, eu queria matar o meu marido, eu queria matar todo mundo, eu fiquei numa alteração de humor. Uma irritação. Né? Agora é interessante pensar, a maioria das pessoas que eu escuto, e eu mesma, por mais que a gente tenha alguma informação, é difícil a gente conectar uma coisa com a outra. Porque isso é legal, esse tipo de conversa e outras, para as mulheres, acho que se observarem mais e estarem mais... Eu acho que talvez seja um período que a gente está tão ainda envolvido com coisas exteriores, que quando começa a acontecer, a pessoa sabe que tem menopausa, sabe que é a idade, mas fica achando que são outras questões. Demora, tipo assim, para cair a ficha que isso... Eu vejo muitas mulheres com essa... Eu falo, gente, você já está... A minha irmã tem 48 anos, eu falo, claro que... Todo mundo lá em casa entrou com 48 anos. Então, muito provavelmente, você está prestes, porque você está com a menstruação. Mas será? Será que não é minha memória mesmo que está? Será que eu não estou? Porque a gente tem uma coisa de se culpabilizar também. É verdade. E eu acho que a menopausa, a consciência desse processo, ajuda a gente a entender que nós não temos culpa. A mulher tem culpa eterna, né? De tudo. Mas as mudanças também na vida da gente, a menopausa, ela vem, eu não sei, né? Eu acho que historicamente, quando se fala de menopausa, é como se fosse assim, acabou. Isso. Acabou sua vida sexual, acabou seu sossego, você vai ter calor, você vai ter irritação, você vai ter... Ou você vai morrer, como falou na outra vez, né? A maioria morria, né? Pois é. Não dava tempo, né? E aí eu acho que assim, a gente... Eu acho que até nem quer, né, saber muito, porque se você sabe que eu vou ter que fazer o que com isso, né, como é que eu vou lidar com essa coisa de uma outra etapa da vida, onde você também faz uma transição importante, né? Eu digo assim, é como se a gente estivesse saindo na adolescência, que muda tudo. Eu acho que também, quando você para de menstruar, quando você entra na menopausa, né, quando você também tem que mudar muito por dentro. Você muda por dentro e você tem que se adaptar. Você muda o corpo e muda a cabeça. E você enfrenta o que a gente vê muito aqui também, que são esses preconceitos com relação a isso. A novinha, a não sei o que lá. Eu escuto isso pra caramba. Nós temos um país muito machista, né? Eu acho que esse dado do preconceito não é um preconceito só masculino, é um preconceito de toda a sociedade, é um preconceito das próprias mulheres, dos filhos dessas mulheres. Tá ficando velha, tá não sei o quê. Quantas vezes você escuta isso, né? E na verdade, a gente tem que lidar com isso dentro da naturalidade que isso exige. Quer dizer, quando as pessoas mudam de fase, e a gente vai ter várias mudanças de fases nas nossas vidas,
A gente tem que descobrir maneiras de lidar com isso. Não só individualmente, mas socialmente. Quer dizer, a sociedade precisa tratar dessas questões todas. E amparar também, né? Amparar. E as mulheres precisam falar mais. É isso que a gente estava conversando. E, Silvana, eu acho que vocês conversam muito pouco entre vocês sobre a menopausa. A gente conversa pouco agora sobre qualquer coisa, né? Porque a gente eu tenho falado muito, mas eu percebo que é sempre um susto para susto. Assim, depois as pessoas entram, mas não é uma coisa habitual mesmo. Não, não é dentro de um entendimento suave. É sempre dentro de uma perspectiva do etarismo, e onde tem do homens envelhecimento. Também, porque aí eles assustam mais ainda. Muito mais, porque o mundo masculino e o machismo tem a pretensão de ter as suas mulheres a seu serviço. Né? E aí a sempre pessoa fica a seu serviço. com o risco de ser largada. Lembra dessa expressão, largada do marido? Então, tem muita perversidade nisso tudo. Com certeza. Agora, o que eu acho que seria extremamente importante, eu estava pensando muito antes de vir aqui, é a construção de espaços de debate, de conversa entre mulheres. Tá? Esse ato de partilhar as vivências, eu acho que seria muito interessante, muito gratificante para todas as mulheres. E com assessoria profissional, se possível. Eu acho que a relação médico-paciente está muito comprometida, infelizmente. Né? Comprometida por uma visão de mercado, uma visão, infelizmente, dinheirista, né? Deixou de ser sacerdócio, virou negócio. E deixou de ter uma... Eu costumo brincar com os mais jovens, né? Os médicos mais jovens, e dizer, olha, ser médico é só estudar, mas ser médico tem que ter amor pela humanidade. Sem amor pela humanidade, vai fazer outra coisa. Então, essa mulher, e muitas vezes, não tem nem com seu médico um espaço de reflexão. De tirar a sua dúvida. As pessoas perguntam, e aí, você Concorda, faz? Silvana? E é interessante, eu até, como foi produtivo a conversa que a gente teve, várias informações que você trouxe, Alexandre, uma delas foi, por exemplo, essa indústria dos produtos ligados à menopausa, que tem isso também, né? Tanto com relação a produtos quanto a procedimentos. Aí a gente entrou na questão do laser e tal. E eu conversando com uma pessoa, ela falou, realmente não me explicaram nada. E ela começou a ter estava com um problema que não sabia se era herpes ou se eram fissuras. E a pessoa que fez, não é aqui da cidade, a pessoa onde ela fez, ficou ligando, você não vai marcar outra sessão? Você não vai marcar outra sessão de laser? Ela falou, eu tô com fissura. Não, mas você tem que marcar. Não estava nem preocupado. E assim, como às vezes, o mais importante, claro, tem todas as modalidades mas muito mais o produto do que realmente essa coisa que a Alexandre integral. Está falando de você colocar, de você criar os espaços de conversa, eles são tão importantes porque você deixa de ser uma pessoa sofrendo com isso. E você compartilha esse sofrimento. Fala, pô, não sou só eu. Isso é assim mesmo. E uma sensação de pertencimento. Exatamente, né? exatamente. Eu faço parte de um grupo social de mulheres que estão vivendo a mesma coisa que eu. Não estou sozinha. Porque eu nunca entrei na menopausa, claro, porque eu não sou mulher. Mas eu vivo a menopausa o tempo E como todo. a gente quer conversar com pessoas que estão passando nessa fase. E isso, acho que vocês precisam conversar mais sobre isso. Mas eu acho que foi assim, a Silvana falou sobre isso numa apresentação dela, eu falei, Silvana, vamos falar sobre isso? Daqui a pouco a gente vai montar o grupo, aí a gente chama o Alexandre. Acho que isso aí seria fundamental. Eu acho que esses grupos de reflexão e de apoio tinham que ser uma prática muito mais comum. A gente tem que começar a desmistificar. Exatamente. E naturalizar. E naturalizar esse momento da vida feminina. Agora, Alexandre, tem um limbo que é as pessoas que não fazem reposição. Que elas ficam assim, poxa, mas eu não faço. Poxa, e fica se sentindo assim, tipo assim, eu estou perdendo uma coisa importante e eu não tenho nada para colocar no lugar. Então, eu sou então, assim, o que eu escuto muito, né? Eu tenho pacientes que já passaram, né, desse processo, estão na pós-menopausa, não fizeram reprodução, amigas, e fica assim...
Pois é, e foi até, né, as minhas amigas que falaram, Não tem nada a Carmen, se fazer. mas e a gente? Né? Eu acho, só para fazer Claro. um pedido de desculpas, porque eu acho que esse assunto é muito extenso. E a gente, na última vez que a gente esteve juntos, eu acho que a gente acabou focando mais na ideia da reposição hormonal e a gente deixou de discutir todo o resto. Quer dizer, ninguém está encurralado. Mas por isso, Ninguém que é tá bom a gente fazer encurralado. mais um Né? Sim, E sim, por isso que eu sim. aceitei esse teu convite também, porque vai ter eu muitos acho, convites. É também. muito eu acho que a amplo, gente não dá para discutir um assunto que envolve tantas variáveis, que envolve tanto a questão humana, a questão emocional, a questão da dignidade feminina, né? A questão do machismo, onde está tudo isso envolvido no mesmo caldeirão, que a gente conclua esse assunto. Um E a gente acabou espectro de focando temas, mais na reposição hormonal porque era aquele primeiro passo para discutir. Mas importante é que as pessoas entendam, e aí a gente vai agora aprofundar um pouquinho, é que ninguém está encurralado. Tem saída para Tem tudo. saída para todo Mas mundo. acho que a gente começou no outro tema, que é o primeiro que vem, né? A primeira pergunta, talvez, né? Agora, é interessante, só fazendo um paralelo. Eu faço a reposição, mas uma coisa que eu tenho observado é quantas outras coisas são importantes, Isso. além da reposição, e eu tenho... você falou dessa coisa da fase. Eu tenho pensado muito nisso, que a menopausa é uma oportunidade para a gente olhar mais para a gente. Isso. Que você tem que olhar. Isso. Ou você e eu estou tentando agora elaborar isso como positivo. Então, eu comecei a fazer um acompanhamento nutricional muito legal. E o que aconteceu? Eu ainda em alguns episódios tinha algum episódio de fogacho, quando, por exemplo, tomava uma taça de vinho e tal. Quando eu acertei minha alimentação, passou. Isso. Então, quer dizer, não é só a reposição. Com certeza. A alimentação, a atividade física já fazia, estou intensificando. Então, é interessante, porque às vezes também tem gente que acha que fez a reposição. E acabou por aí. Não é? Não é E verdade. não Não, vai dar mas conta, né? eu acho que o exercício físico, eu acho que eu acho até terapia muitas vezes, porque há uma mudança pra muito todos grande psíquica, né? Sim, E de vida a partir disso aí. Né? Eu costumo falar com as minhas mulheres menopausadas que esse processo ele impõe a ideia de um conceito de preservação da saúde, de preservação da vida. Então, é um programa de saúde que é integral, né? integral, que é múltiplo. Vamos lançar isso. Que eu acho que é um programa de Ué? saúde. Isso, ó, Eu acho que as novidade pro- mulheres entrando nesse processo, dadas as modificações gerais, corporais, metabólicas, que eu acho que a gente precisa conversar Que engorda, um pouco. né? Não só ganha peso, mas é um Gordura peso corporal. diferente, porque é a gordura abdominal, principalmente. Tá? E que é mais perigosa, E que é a né? mais perigosa do ponto de vista metabólico. Então, são as mulheres que chegam dizendo, estou ganhando gordura abdominal. E ganha, por quê? Porque essa é a gordura masculina. Nós ganhamos mais gordura abdominal. E no momento que você deixa de produzir o teu estrogênio, a gente está se igualando no risco metabólico. Porque o estrogênio, ele protege cardiologicamente a mulher. O fato da mulher estar... Tanto que é muito mais comum você escutar que homens mais jovens infartam do que mulheres mais jovens É infartando. verdade. O que nos diferencia, basicamente? São os hormônios, Mas, claro, uma mas a série de mulher coisas. nessa faixa de 50 anos aumenta muito, Aumenta né? muito o risco metabólico e o risco cardiovascular. Então, Por isso que a gente não pode engravidar, né? por isso que a menopausa é, como eu falei da outra vez, é um protetiva, né? presente de Papai do Céu, de um lado, para a vida da mulher. Porque o fato dela não precisar, não poder engravidar, ela está protegida. Né? Mas, infelizmente, vem acompanhado de um... Tudo tem preço, né? Claro. Não tem jeito. Mas esse conceito de programa de saúde, de um conceito de preservação da vida e da saúde, passa pela compreensão, primeiro, de que o risco cardiovascular aumenta, tá? Então, se o risco cardiovascular aumenta, a gente tem que raciocinar naquilo que pode potencializar esse risco. Então, a gente passa pela alimentação, tá? Os alimentos ricos em gorduras saturadas, isso é muito ruim.
os hiperprocessados, E sódio, né? É o que Sódio. impressionante. Açúcar também. açúcar, tudo isso A vai... gente não pode comer açúcar, Não, né? e aquela, Mas e é a uma gente- pena. E a fala é assim, eu como a mesma coisa e estou engordando. E é isso que acontece mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, não dá mais Uma para viver do folha de mesmo alface. jeito. Não dá. Então, a gente tem alguns alimentos que precisam ser privilegiados. Fala aí. né? Tem alguns importantes. E eu estava fazendo uma revisão para vir para cá e é tão legal a gente ter essas oportunidades de voltar e rever. Então está se falando, por exemplo, do inhame. O inhame é uma fonte rica de fitoestrogênios. Olha, O alho é uma fonte E rica. acessível, né? Isso Fácil quer dizer, todo de- mundo mais pra consumir. As oleaginosas, as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, de caju, e Nossa. Sementes amêndoas, também, né? as sementes, e principalmente a semente de linhaça. A linhaça é um alimento extremamente rico em fitoestrogênios, Eu e coloquei esses alimentos... semanalmente, todo dia eu tô comendo linhaça. e eu esses só não consigo alimentos... esmagar elas no meu Você pode comprar processador. o pó também, se quiser. Mas ele disse que oxida, né? É, mas aí- A linhaça é um belíssimo alimento para a mulher na menopausa. E principalmente para aquela que não pode fazer reposição. Porque ela vai contribuir, por ser uma fonte rica em fitoestrogênios. O que é isso? Fito vem de fitoterápico, estrogênios. Quer dizer, então são produtos de origem vegetal que, de alguma forma, vão ter no corpo feminino uma ação pró-estrogênica. Eles não são hormônios, mas têm um impacto no corpo feminino pró-estrogênico. Porque toda mulher tem receptores para estrogênio. E esses produtos ocupam um tipo de receptor que não é o mesmo da reposição. A reposição ocupa o que a gente chama de receptor alfa, que é a fechadurazinha, né? O receptor é isso, é uma fechadura. Você entra com a chave, vira a chave e o carro liga. Quer dizer, você tem um efeito biológico. E a gente tem uns receptores beta, que a gente chama, onde atuam esses fitoestrogênios. Que ele é menos potente, mas traz benefícios importantes. A gente estava falando também sobre esses fitoterápicos, o trevo vermelho, simicifuga, né? Que podem também ser usados, né? E a gente tem... Eu não quero falar sozinho. Vocês Não, mas mas isso aí aí a você gente que quer sabe. aprender, a gente não sabe. A gente não sabe, não. Vamos lá. Essa parte a gente quer aprender, Alexandre. Primeiro eu queria voltar na questão cardiovascular. Tá. Tá bom? Primeiro a gente tem que ter o entendimento de que a alimentação é fundamental. É uma alimentação que pode aliviar os sintomas, que pode trazer esse benefício específico para a menopausa, mas é uma alimentação que também tem que estar focada no risco cardiovascular. Tá? Então, alimentação muito saturada em gordura, em açúcares, em sódio, essa é a alimentação que deve ser evitada. Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. A gente não presta atenção nisso, mas outro dia eu fui comprar molho de tomate, eu estava com uma amiga, ela falou, olha, na verdade com a minha prima, ela falou assim, olha só, esse aqui tem baixo teor de sódio. Então. Todos os outros são muito altos. A gente nem olha isso. Não, é Mas só agora é obrigado a colocar. passar. Não, coloca, mas assim, você tem que A gente pegar não e olha. comparar, entendeu? Não, a e gente aí nem a gente está aí. começando a aprender. Que nem a passata de tomate, você só pode comprar passata de tomate. Todos os outros vão ter. Agora, uma coisa interessante que sobre alimentação, esse cuidado integral que você está dizendo, é simples, mas é complexo porque a gente não tem mais consciência Isso. muito do que a gente come, né? Não, a coisa da indústria alimentícia e tal. E aí eu vejo também algumas pessoas que talvez por comodismo ou por falta de consciência, não acertam a alimentação e começam a tomar o chá de não sei o quê. Também, Que é um perigo, e não né? adianta, né? E Assim, é um perigo, né? E o que eu vejo, assim, é como se isso fosse resolver. Na verdade, você tem que limpar seu organismo no sentido de estar com uma alimentação toda Isso. saudável, né? E o que eu imagino, não sei, Alexandre, esses como eles são mais, um pouco, não são são mais suaves, talvez Isso. eles vão fazer mais efeito se você tiver com toda a sua Claro. alimentação, não? Eu Seu não corpo tenho... mais Porque equilibrado, você né? come um monte de gordura e você toma você come linhaça. Isso. Não adianta nada. Aham. Não adianta E aí nada. a culpa é da linhaça, que Não não fez é da efeito. linhaça.
Então, dentro desse conceito de programa de saúde, ter uma alimentação balanceada, saudável, é fundamental. Também no sentido de evitar o ganho de peso. Né? A gente sabe que o que a gente come vai se traduzir também em acúmulo de gordura abdominal. E a gente se esforça muito para emagrecer. E é muito difícil. Muito mais difícil. Eu achava que isso era mentira. Não, é verdade. Mas é muito verdade. Meninas que estão escutando, é verdade. É verdade. Não, e a gente vê assim, às vezes as pessoas amigas e tal, você não vê há algum tempo, tá todo mundo mais gordinho mesmo, porque... E claro que mesmo com alimentação saudável muitas vezes, mas assim, se você tiver Mas eu acho que não muito deve tá muito, acima, alguma coisa, aí você sabe que tem que acertar Mas algumas olha, coisas, em né? relação ao peso, se a mulher tem essa percepção cuidadosa, ela vai ter uma fase que vai ter um aumento um pouco maior de peso, que tem uma relação imediata com a mudança de caráter hormonal e metabólico. Mas, se mantendo a disciplina, mesmo não fazendo reposição, isso um pouco mais à frente começa a se reverter. Ah, meu Deus, que coisa boa. À frente quando? Eu estou garantindo que a minha experiência me mostra isso. Olha, já estou sempre feliz nesse podcast. As mulheres que conseguem entender esse momento dentro de uma perspectiva de qualidade de vida, de preservação da saúde, e tem... que persistem em atitudes mais saudáveis, depois do segundo, terceiro ano de menopausa, a tendência passa a ser a estabilidade. Porque parece que está meio desequilibrado. Isso, passa a ser a estabilidade. Dizem que se você consegue manter 2 anos, eu também não sei se isso daí é lenda ou se é verdade, mas eu comprovei isso comigo. Se você mantém 2 anos com aquele peso, com aquele cuidado, o teu organismo vai entender que é por aí que ele tem que ir. Exatamente. Se não ficar oscilando. Se não ficar cada hora comendo tudo diferente. Isso tem sido a minha experiência. Eu tenho dito para as mulheres, eu estou engordando, pelo amor de Deus. Eu falo, calma, mantenha a tua alimentação saudável. E a outra questão que a gente tem que discutir, que é a atividade física, porque vai chegar um determinado momento que isso vai começar a se reverter. E isso acontece. Tá? Então isso é para tranquilizar e não a mulherada. Chutar o pau da barraca, né? Exatamente, para não chutar o pau da barraca. Não tem e jeito. não entrar nessa maluquice de que agora eu posso embagulhar, ou procedimentos imediatos, né? Assim, de caneta de não sei o quê, a pessoa quer também coisas muito rápidas. E a gente sabe que tem muita picaretagem nessa coisa maluca de tentar vender a juventude eterna. Eu não sou contra procedimentos estéticos, eu acho que eles são justos. Mas eles estão superestimados. Estão superestimados porque, na verdade, o que tinha que estar sendo superestimado é uma discussão séria sobre saúde. Exatamente. Sobre preservação da saúde. E a atividade física, né, que é essencial. A acupuntura. Né? Também é muito interessante. A acupuntura, ela ajuda. A lógica deles é um pouco diferente. Mas é interessante que comigo funciona bem. Funciona muito bem. Faço há anos, mas não com esse objetivo exatamente, mas vai para um equilíbrio, né, mais do teu corpo todo, né? Porque é uma lógica da medicina chinesa. Isso. Não é a mesma nossa. Não é a mesma nossa ocidental, mas funciona muito bem. Funciona. Os sintomas vasomotores, que são os sintomas de calor, a insônia, melhora muito com a acupuntura. Muito. Mas uma mulher que tem uma atividade física regular, que pode ser múltipla. Essa história de que só existe um tipo de atividade é um erro. Ela pode caminhar, tá? Ela pode fazer hidroginástica. Eu estava lendo... Ela pode nadar, tipo eu. Ela pode nadar. Ela pode fazer a musculação. É muito interessante que se associe uma atividade aeróbica, né, principalmente por conta do risco cardiovascular, uma caminhada, uma bicicleta, natação junto da musculação, quer dizer, ganhar massa muscular. É porque ela segura seu esqueleto, né? Segura seu esqueleto. Para você poder correr atrás dos netos, abaixar, levantar. E não só isso, para proteger os teus ossos.
a gente Vai tem que dando lembrar. artrose, né? Porque os troços vão encostando, Não, porque a musculatura já não segura você, né? Eu acabei de pegar o resultado da minha densitometria e eu reverti um quadro de eu reverti o processo de osteoporose e o principal foi a atividade física. Olha, não eu fiquei tenho tão dúvida. feliz com isso. Então, a atividade física, quando a gente pensa em proteção óssea, ela é fundamental. Mas Quando a gente pensa em risco cardiovascular, ela é fundamental. Quando a gente pensa em liberação de endorfinas, de bem-estar, ela é fundamental. Então, pensar em conceito de programa de saúde, de preservação da saúde, passa pela alimentação, passa por uma vida melhor, por uma compreensão mais generosa de si mesma e um envolvimento familiar nesse sentido, principalmente dos... nesse caso, eu tenho que dizer assim, o que eu acho que a terapia, uma terapia pode ser profilática, inclusive, porque você muda e a gente vem num movimento de vida em que o seu psiquismo está acostumado com aquela pegada. De repente aquilo muda tudo. E você fica, e agora? O que eu faço? Sim, né? sim. Eu, por exemplo, aconteceu comigo que eu entrei na menopausa porque eu fiz aquela esterectomia, né? Isso. E tinha acabado no meu segundo casamento. Tinha sim, começado. sim. Tinha começado. E agora? O que vai acontecer? Vai dar conta. E aí você fica... Então, assim, se você não tem um suporte também para poder lidar com tudo isso... o Alexandre sempre foi uma pessoa assim, que sempre foi muito cuidadoso assim, e muito acolhedor nesse sentido. Isso ajuda muito a gente. Assim, mas eu acho, assim, não como psicanalista, mas também por ser paciente, né, como me ajuda, como ajudou a gente a lidar com essas mudanças, porque é uma adaptação psíquica também. E né? interessante, Carmen, porque eu estava até pensando, vindo para cá, o Jung fala da metanoia, que inclusive é um termo usado no cristianismo, né? Dessa fase da vida, porque aí junta mais isso. E eu senti muito isso, entrando nos 40 e poucos anos. Ele usa metanoia nesse sentido, você passou por muitas coisas e agora você quer se realizar como indivíduo. Assim, para que eu tô aqui? O que é a minha missão? O que realmente faz sentido para mim? Aí junta com isso também. Então, assim, pensando no aspecto positivo, e às vezes a gente consegue elaborar informalmente, às vezes precisa realmente de um apoio profissional, e seria bom que todo mundo pudesse, né, ter, para pensar, assim, e agora? Porque eu, quando passei dos 40, comecei a pensar, se eu vivi até 80, eu já passei da metade. Isso faz muita diferença. Muita. E agora? O que realmente importa? Né? E aí vem com isso. Eu vou cuidar do meu instrumento ou eu vou degringolar e viver o final da... O que você está dizendo, na verdade, é muito interessante, porque é uma oportunidade que a biologia, de alguma forma, oferece à mulher para ela voltar os olhos para ela mesma. Sim, né? sim. Quer dizer, como que eu posso olhar para mim, cuidar de mim, ser mais bondosa e generosa comigo mesma? Quer dizer, vocês são acostumadas a olhar para fora. E cuidar sempre, do outro. Cuidar né? sempre do outro. E nessa fase os filhos já também, normalmente... Já estão mais velhos. Por isso que eu respeito, mas assim, eu não sei se seria legal eu ter um bebê com 50 anos. Eu tô falando de mim. Eu acho que seria mais difícil juntar isso tudo. Não, começa que o seu corpo já ia se ferrar. Então, até assim, solidariedade para as mulheres que tiveram filhos mais, que estão ouvindo, porque deve ser ainda mais complexo. Até com 40 já é muito mais difícil, né? Sim, agora, tem outras alternativas também que eu acho que, assim, essa coisa da meditação, a yoga, por exemplo, você precisa se concentrar no movimento, senão você cai, né? Você tem que ficar fazendo aquilo. Eu faço yoga, né? Então, assim, hoje... ótimo, E, assim... É um passo para você meditar. Meditar também é uma conexão com você. Sim, né? Além de ser uma conexão com o divino, com o sagrado, mas é também uma conexão com você. E esses encontros com a gente mesmo, às vezes, podem ser muito difíceis, mas também podem ser muito bons. E eu não tenho dúvida que todo esse movimento em direção a nós mesmos, ele tem impactos biológicos. Tá? Com certeza. Ele tem impactos biológicos. Eu me lembro muito bem de uma discussão que a gente teve na faculdade sobre a fisiologia da esperança. Ai, que bonito. E aí, na hora que me chamaram, eu fui assistir, eu fiquei muito impactado com isso. Quer dizer, que a esperança, o amor, a vontade de viver, e muda
o teu metabolismo, muda a tua função geral, muda os teus hormônios, facilita a tua função corporal. Tá? Então a esperança, o amor e o otimismo e o querer, o esperar o melhor, tem impacto sobre o corpo. E o contrário também, né? E o contrário Vocês também. devem conhecer o Dr. Gabor Maté, que é um dos psiquiatras mais famosos hoje no mundo. E assim, até quem tem interesse, ele tem livros também acessíveis. Um dos últimos dele, acho que é... Tem um documentário chamado A Sabedoria do Trauma, e ele vai mostrando, assim, com a questão científica mesmo, algumas doenças que são por fatores socioemocionais, tal, de traumas, tal, e como isso pode, de alguma forma, com terapias alternativas, Exato. ir sendo modificado. Porque a gente criou a ciência iluminista que divide, né? Como se a gente ainda vive um pouco nessa ideia de que alma, corpo, físico é separado do mental. Que não existe não existe. Né? A gente está, acho que agora um pouco mais, né? Compreendendo que essa as coisas unidade humana. A gente criou didaticamente essa divisão que não existe. Não né? existe. Mas olha, isso está muito formatado nas pessoas. Porque, por exemplo, às vezes no consultório eu falo para uma pessoa, faço uma abordagem qualquer, a pessoa fala assim, não, mas espera aí. Ela começa argumentando logicamente. Eu falei, olha só, não é aí que não é aí que a banda está tocando. Às vezes até para fugir, né? Até para fugir Existe uma lógica que não é essa, é uma lógica muito mais ampliada. Você é muito mais do que só isso que você está vendo, né? Sim. E assim, eu acho que a gente poder partir um pouco, sair um pouco disso aí, entender melhor a nossa humanidade, né? Nos garante também um lugar melhor. Agora, isso vem também com a maturidade. Então, quem também está na pós-menopausa, né? Menopausou, ela consegue também, já está no momento de refletir e pensar, peraí, né? Agora... Então a gente está entendendo aqui nessa mesa que não só coisas ruins acontecem, coisas muito boas acontecem e que eu acho que talvez a gente não está sabendo aproveitar isso, né? Esse lado bom também de tudo isso, essa possibilidade de estar aqui conversando com duas mulheres adultas, maduras, resolvidas, que estão buscando saúde, que estão buscando... Então isso é paradigma que a gente tem que buscar, né? Agora, pode falar. Eu só queria depois, eu não sei como é que está o tempo, para a gente falar um pouco de pode falar. E hormônios, né? Porque foi uma proposta que a gente fez de dizer que as mulheres não estão encurraladas. E é super importante, acho que essa conversa para muita gente, saber esses recursos... Vai fazer muita diferença. Primeira coisa, quando a gente fala de hormônios, de fitoterápicos, não significa automedicação. Tá bom? Vamos tornar isso claro. Os fito-hormônios, os fitoterápicos, eles podem interagir com uma série de outros medicamentos e, se usados em dose inadequadas, podem trazer problemas muito sérios para a saúde. Então, essas atitudes precisam ser acompanhadas pelo profissional de saúde. Tá? Então, há uma percepção equivocada nisso, né? Se eu não estou tomando remédio, eu posso fazer por conta própria. Não deve fazer por conta própria, porque isso tem que ser balanceado, vigiado, acompanhado. A gente sabe que esses fito-hormônios, quer dizer, que são fitoterápicos de ação pró-hormonal, eles também impõe uma vigilância um pouco maior em relação à mama, em relação ao útero. A gente sabe pelos estudos que o impacto sobre o tecido mamário, o impacto sobre o tecido uterino é muito pequeno. Então, se você tem quase câncer de mama... Poderia até usar. Mas acompanhado Mas de um profissional. Claro. De um profissional. Senão a pessoa sai e fala, ele falou, vou lá comprar um remedinho. E aí começa essa maluquice... de terapeuta não sei das terapeuta de não sei o que, e vai numa casa de produtos naturais e compra 10 produtos, compra 10, 15 produtos, vou comprar isso, e cada mês toma uma coisa diferente, e aí vai tomando, e a gente aí tem que ter uma lembrança recentemente na imprensa de uma mulher com intenção de emagrecer, que tomou desses chás, esses preparados
comercializados e morreu. Até chá de hibisco teve casos da pessoa tomar de forma desordenada, porque qualquer coisa em excesso, né? E a gente tem que lembrar que todos esses produtos, eles precisam ser metabolizados no corpo humano. E são metabolizados no fígado. É sempre o fígado que vai transformar aquilo que a gente assimila, aquilo que a gente administra. É o fígado que vai transformar em algo utilizável pelo corpo humano. Se a gente for imaginar assim, comer alguma coisa, e essa coisa vai ser diretamente aproveitada, não, ela vai ser metabolizada, ela vai ser desdobrada na molécula que nós precisamos e que podemos usar. Então, tudo passa pelo fígado. Então, não é de qualquer forma que se faz isso. Você tem que monitorar e acompanhar. A gente tem grupos de chamados fito-hormônios, fitoterápicos de planta, que são muito interessantes. Eu não vou falar de todos, porque tem muita coisa que se fala aí que eu acho que é besteira. Eu vou falar daquilo que tem estudo. Sim. Sim, eu não gosto de falar em nada que seja empírico. Eu quero falar de algo que tenha algum estudo que embase isso. Então a gente tem o mais importante é o grupo das isoflavonas, tá? Que tem um potencial bastante interessante, as isoflavonas, porque não existe só a isoflavona de soja. A isoflavona de soja, ela vem principalmente da Glycine max, que é o grão mais comum plantado no mundo. Que o nome do grão é a Glycine max, que é a espécie de soja, que é mais utilizada, inclusive, na reposição fitoterápica, né? No uso do fitoterápico. Elas têm, as isoflavonas têm uma ação muito interessante, no sentido de ocupar esses receptores que a gente chamou de beta, que melhoram os sintomas de climatéricos, calor, e talvez não uma melhora tão expressiva. É só uma dúvida um pouco mais processual? É mais processual. Porque a reposição já é mais rápida. Mais rápida. E a melhora também não é tão intensa, porque como não é um hormônio que vai agir de forma direta no receptor, mas é uma medicação que tem uma ação no receptor, mas não no mais potente, mas naquele que é menos potente, a melhora não é tão grande, mas é uma melhora bastante satisfatória. Tem um impacto de proteção cardiovascular. E as isoflavonas, elas têm uma ação antioxidante, tá? Os antioxidantes são muito importantes nesse momento, principalmente de estresse oxidativo, né? Que a gente sabe que esse estresse oxidativo tem impacto na saúde celular, né? Na qualidade da célula, quer dizer, que acaba tendo importância no funcionamento corporal, porque todo o corpo, na verdade, começa numa célula, ela que tem que estar funcionando bem, e esse estresse oxidativo acontece na célula. Então, as isoflavonas, elas têm um impacto antioxidante e melhoram bastante. Você falou do Trifolium platense, que é chamado de trevo vermelho, né? O trevo vermelho é uma erva, é um herbáceo, tá? Que não tem nada a ver com trevo, né? Parece uma florzinha. É uma florzinha. e, na verdade, o trevo vermelho, o Trifolium platense, ele tem a isoflavona. Ele não é a isoflavona de soja, mas é uma isoflavona. Está no grupo dos flavonoides. Então, ele é uma isoflavona. Então, ela também tem um impacto muito positivo, muito semelhante à isoflavona de soja, que depende muito da pessoa. Tem pessoas que se adaptam melhor à isoflavona de soja e tem pessoas que se adaptam melhor. Por isso do profissional, né? Isso, para que ele vai discriminando isso. A gente tem a Simesifuga racemosa, que
que também é uma erva muito comum na América do Norte, e os índios americanos usavam há muitos tempos isso como um chá, como infusão. A cimersfuga não tem muita clareza até onde ela funciona, mas, perdão, pela minha experiência, ela produz um impacto muito positivo sobre os sintomas climatéricos, sobre o calor. Talvez mais rápido do que das isoflavonas. Mas as isoflavonas, elas produzem benefícios maiores cardiovasculares, antioxidativos, mais amplos. A cimersfuga, ela melhora mais rapidamente os sintomas climatéricos. E podem ser associados? Podem ser associados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa com 60 e poucos anos, que não fez reposição, ela se beneficia se ela tomar ou não adianta mais? Não pode. Eu acho que depende muito, Carmen. Eu acho que pode se beneficiar. Eu acho que... Não teria essa questão risco. cardiovascular que você Não. está falando, né? Porque eu fiquei pensando nisso. Porque o que eu escuto muitas pessoas com mais de 60 anos? Elas fazem pilates, entendeu? E pronto. Que E não às fazem vezes reposição. pensa, não posso fazer mais nada. Né? Não, assim, como se isso fosse uma coisa... Em termos de exercício físico, eu acho que é limitado. Precisa fazer mais alguma eu coisa. tenho pacientes minhas com mais de 70 anos usando isoflavonas. E sem podem, nenhum né? problema. Pode, É porque eu estou com pensando assim, tranquilidade. você nunca... A pessoa não fez reposição, mas agora, nesse momento, se ela tomar, eu acho que ela se beneficia também. Claro. Agora, deixa eu Não fazer hormonal, com 70 anos, nunca. o natural, né? Mas os fitoterápicos. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre fico pensando na questão da democratização. É caro esse tipo de tratamento? É caro. O problema é esse, que é caro. Porque É sempre caro. me vem... E caro, muito caro? Muito caro. Eu considero caro. É porque Por exemplo, é uma coisa que você vai ter que manter, né? Uma isoflavona, uma caixa de uma isoflavona de soja, por exemplo, Glycine Max, a R$100 e poucos para 30 dias. caro É muito pra caro população brasileira. para a Pra tomar, população brasileira. É Probiótico muito caro. também é uma coisa cara. Os caro, troços que você caro. precisa, né? Agora, acho que eu fico pensando muito nisso, assim, quem vai ter... A gente, claro, tem que lutar por políticas públicas de acesso. Isso. Mas também nós falamos coisas que podem ser, porque senão, às vezes, alguém que escuta e não tem acesso, fala, então não posso. Não, alimentação saudável, atividade física que seja a caminhada, que você não correr, você pode correr em qualquer lugar. Você pode fazer em casa alguma coisa, você pode caminhar. Eu acho que você tem que associar isso, né? A questão Tem que cardiovascular associar com a tudo questão isso. de você faz... Você pode comer inhame, você não pode fazer o tratamento se você não tem o acesso. Pode comer inhame, pode mas comer você linhaça, pode fazer essas pode coisas. comer... Eu não sei, as castanhas são mais caras. Mas você tem as sementes, né? Eu tenho comido muita semente, a nutricionista tem, mas que são mais baratas. São a mais semente baratas. elas são muito Girassol, mais baratas do que Isso. abóbora, girassol. E as sementes quando são trabalhei- ótimas. tentar equilibrar com essas Quando eu coisas, trabalhei né, com o também. pessoal de Muito baixa importante que você renda, falou. elas ensinaram, umas senhorinhas, elas ensinaram um monte de coisa. Por exemplo, elas pegavam casca de ovo, deixavam secar, às vezes botava até no forno. Reaproveitar. Isso. Batia no liquidificador e usava aquilo Como aí pó, como como caldo. calço. Que nem a cenoura, às vezes a folha, tem as folhas que a gente joga fora. Então, a natureza, eu penso oferece e muitas Friburgo, alternativas. dá para fazer uma hortinha. Eu sei que é uma coisa que parece que as pessoas esqueceram, né? Mas às vezes dá para fazer. Então, a sua saúde, ela não depende só dessa questão, óbvio, que a gente gostaria que todos tivessem acesso a todos os recursos da ciência, né? Mas dá para fazer bastante coisa. Senão a pessoa já pensa, então eu vou comer besteira porque não tenho que, né? Não. E é um grande paradoxo, porque a gente hoje consegue fazer reposição hormonal clássica de forma mais facilitada pelo custo do que usar um remédio natural. Olha, é um paradoxo brutal. verdade. A indústria farmacêutica, gente, ela está pouco se lixando para o ser humano. Sim, a questão é o lucro. É o lucro, E se a quer gente ganhar planta dinheiro. isso em casa, o trevo vermelho, Aí já aí não sei se já tem. Aí não vamos dar ideia, vai que não faz meio complicado. É Ué, verdade. você depois você... Gente, eu sou um fãzão da reposição hormonal, mas acho que essas alternativas são muito interessantes. Mas há uma pressão da indústria farmacêutica muito grande de que isso fique escondido. Claro, De que isso fique, porque isso deveria ser mais barato. Sim, Num país como o nosso, que é o maior produtor de soja do mundo, você ter um produto da soja
tão caro, é um absurdo. Mas isso eu acho que é justamente... Comer também ajuda. O problema é que para tem que você comer ter muito. o impacto que poderia ter... Muita soja que você vai comer. Mas assim, se eu acho que assim, se você complementar com um pouco de cada coisa, talvez, né? Eu acho que se balancear isso, vai comer a soja, vai comer a linhaça, Sim. pode usar o chá da folha de amora, Sim, as que coisas é uma coisa muito naturais, interessante. Só não pode colocar folha de amora demais. Claro. Tem que saber que é a folha de amora mesmo, com cuidado. O pé de amor é coisa claro, que é igual mato aqui, por e assim, exemplo. Lá em casa eu tenho um hoje eu tava com uma sensação de estufamento. É senso comum, parece, mas falei, vou pegar o alecrim e fiz o chá na hora. Passou e eu fiquei, meu Deus, olha só. A gente esquece das coisas naturais. Eu tomei o chá de alecrim na hora, a sensação... Não é? Você está enjoado, então, eu não estou dizendo que vai resolver o problema da menopausa, mas assim, você tomar chás naturais, que você tem da hortinha todo dia, você se alimentar, com certeza com uma atividade física, com uma atividade física, que não precisa ser numa academia caríssima, Sim. que você pode simplesmente caminhar. Que muita gente também escuta e assim, mas eu não tenho dinheiro, a gente escuta muito, eu não tenho dinheiro para academia, eu não posso, só que às vezes são desculpas que a gente dá, porque não é fácil. Até hoje com o advento né? de internet, você vê gente ensinando exercício em casa, você pode fazer. É porque a disciplina, você vencer o seu próprio... não é fácil, Não é né? fácil. Eu acho que a menopausa vem de um jeito que é assim, ou você vence isso, ou você vai ter. Então, nesse sentido é bom. Claro. Não dá mais para fazer só 2 vezes por semana, você tem que fazer mais vezes para você ficar melhor. E aí você faz, apesar de ser, eu particularmente, não gosto de atividade física de amar, mas eu faço. Isso. E eu vou fazer para sempre. E não é que eu tenho uma irmã que ama, que preciso. Isso que é importante. E assim vai ser saúde, pro resto da vida, pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana, tem que fazer. Acabou. Um outro aspecto que eu queria abordar é que esses fito-hormônios, eles têm um impacto menor sobre o epitélio vaginal. Né? Não sei se vocês se lembram, a gente na última vez que esteve juntos, nós conversamos muito sobre a vagina, né? Atrofia, sobre a atrofia que acontece na vagina. Quer dizer, lembrando que a vagina é aquele órgão maravilhoso, lindo, potente, que permite que uma cabeça passe por ela sem rasgar. Quer dizer, é genial. Uma elasticidade. Uma elasticidade fantástica, porque é um epitélio grosso, é um epitélio elástico e um epitélio que é estimulado pelo hormônio feminino para que ele se mantenha elástico, para que ele se mantenha mais espesso. No momento que a mulher perde o estrogênio, ela vai perdendo essa capacidade elástica e a vagina vai ficando mais fina. Esses fitoestrogênios, eles melhoram, mas melhoram menos a vagina do que na reposição hormonal. Você pode usar, por exemplo, aqueles hormônios... Aí que eu vou entrar. Quer dizer, a gente tem muitas alternativas, por isso que o acompanhamento médico é tão importante. A gente tem alternativas muito interessantes de ação só vaginal. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, os hidratantes vaginais, que não são, a gente não pode confundir com o lubrificante. O lubrificante íntimo, ele tem que ser usado no momento da relação. Ele é um facilitador bacanérrimo e que tem que ser usado sem preconceitos, sem besteira, sem achar que isso é uma demonstração de menos capacidade sexual. Não, isso é um instrumento muito legal que a gente pode usar. Mas só por um momento ele não hidrata. Não, ele não hidrata, ele lubrifica. Importante sobre os lubrificantes é que eles precisam ser solúveis em água. Tá havendo um modismo aí na internet do uso do óleo de coco como lubrificante vaginal. Vocês já devem ter escutado. Até para a questão da menopausa. O óleo de coco via vaginal. Para lubrificar. Para usar a como... parte interna também? Isso eu não tinha visto, não. Para lubrificar. A gente não recomenda nenhuma solução oleosa de uso intravaginal. É fácil. Se você botar na tua mão um produto solúvel em água
ela vai ficar melada inicialmente. Você bota a mão embaixo da água, esfrega, claro. sai. Bota um óleo e esfrega. Não sai. Sabão, só Tem que passar sabão. Quem vai passar sabão na perereca lá dentro para tirar aquele óleo? Eu já vi Ninguém. as pessoas falando para hidratar a vulva, tal. Não tinha visto como lubrificante. Não, como né? lubrificante. Então, os lubrificantes precisam ser solúveis em água. Então, tem que observar isso e precisam ser dermatologicamente testados para que eles não sejam irritantes. E você tem os hidratantes vaginais, que são substâncias que melhoram a qualidade da elasticidade vaginal. Quando a gente fala hidratei a minha pele está mais elástica. Então, são produtos não hormonais que hidratam a vagina. A gente tem vários nomes comerciais de hidratantes vaginais que são usados periodicamente, semanalmente, a cada 72 horas. Então, a cada 72 horas, a mulher vai introduzir este hidratante dentro da vagina e ele vai impactar positivamente. E ajuda a prevenir uma posterior atrofia também, essa hidratação? Não, mas melhora a qualidade do epitélio porque ele fica mais elástico. A gente tem, por exemplo, um produto de uso vaginal que é o promestriano, que é uma molécula que tem ação estrogênica. Mas tem uma ação estrogênica muito boa vaginal. Mas como é uma molécula muito grande, ela absorve muito pouco. 99% dessa molécula, ela fica restrita à vagina. E tem uma ação hormonal vaginal. Então, é um produto que a gente pode usar com mais liberdade, com muito mais segurança. Eu me lembro que eu, discutindo num congresso sobre câncer de mama, eu fiz essa pergunta, se eu poderia usar o promestreno em mulheres que tiveram câncer de mama, e a mesa toda achou uma excelente alternativa. Quer dizer, a gente fica com medo. Eu fico com medo. Mas a mesa, os professores, que são aqueles que estudam tudo isso, que pesquisam, disseram, não, essa é uma excelente alternativa. Então, não é dizer que é aí que eu queria que as mulheres tivessem um certo cuidado, de achar o seguinte, não quero fazer reposição. E aí é zerar tudo? Não. Vamos ter bom senso. A gente tem que usar os recursos que a gente dispõe, que é o hidratante vaginal, a gente tem esse produto que é um promestriano, tem vários nomes comerciais, que também é usado 2 vezes por semana, tá? Estou já concluindo que a gente pode usar, eu geralmente peço, usa segunda e quinta. Criar uma rotina. E melhora muito a qualidade vaginal. O problema é ali na entradinha da vagina, porque é um produto de uso intravaginal. Quer dizer, aquela entradinha que fica, que a gente chama de fórcula vaginal, que é entre ânus e vagina, aquela entradinha, não sei se está mais ou menos, ali incomoda no momento da penetração, porque o desconforto maior é na penetração. Então, por isso que os lubrificantes são excelentes, ajudam. E também, aí entra a dinâmica do casal, de começar a entender que tem que ter arranjos na penetração. Não pode simplesmente fazer uma penetração que tensione, que machuque também. Que machuque ali. Eu costumo brincar que é o pulo do golfinho. Que é uma penetração mais... E aí vai encontrar uma posição que seja mais confortável. Né? Claro, E eu acho que as mulheres precisam usar mais o quadril, porque o quadril é fantástico. E a mulher precisa falar também, né? Porque às vezes assim, não é, tem mulheres às vezes que sentem dor e não falam. E Quer dizer, olha, agora eu não tinha, mas agora eu tenho, então vamos pensar. E aí usar o quadril, o jogo do quadril, para ajeitar o pênis dentro da sua vagina de uma forma que fique confortável. Claro. Eu acho que esse olhar... Aí, eu acho engraçado que uma paciente falou comigo, doutor, estou seguindo o seu conselho. Meu marido está achando que eu sou o máximo. Ele não entende que eu estou fazendo isso. Carla Pérez E ele não está entendendo que eu estou fazendo isso só por causa de mim. Ele acha que é por causa dele. Eu falei, minha filha, você quer um conselho? Deixa ele achar isso. Continua rebolando e bota esse pênis de um jeito que fique bom para você. Esse é o grande barato. Né?
Então, a gente tem essas alternativas todas. Para concluir aqui a fala, ninguém está encurralado. Sim. Tá? A gente, na outro momento, a gente falou muito de reposição. Hoje a gente está falando de formas diferentes de olhar a menopausa. E são duas formas válidas. O que importa é que haja primeiro uma escolha, porque o direito da mulher tem que ter respeitado. Se ela diz não quero, a gente tem que respeitar. E tem que consultar um médico. E eu espero que os meus colegas ginecologistas sejam mais generosos e conversem mais com as suas pacientes. Escutem, né? Escutem também. mais. Olha, eu acho que assim, não sei se a gente vai parar nesse programa, porque eu acho que assim, cada vez que a gente fala sobre isso, fala sobre mulher, sobre saúde da mulher, né, talvez a gente possa estender num outro momento sobre outros temas, né? Mas eu acho muito importante. Eu estou pensando em quem me falou, quem colocou no YouTube, como isso vai contribuir, sabe, Alexandre? Então eu tenho que te agradecer muito, né, pela sua contribuição, sabe, valiosíssima, brilhante, né, de hoje e de sempre, né, da Silvana também, que é assim, figura, né? que coisa boa. Traz uma contribuição importantíssima. As dúvidas são todas. Mesmo que a gente não saiba, mas essas perguntas, esses questionamentos representam o questionamento de quantas mulheres, né? Sim. Então, assim... E essa conversa hoje, acho que a gente conseguiu falar tantas coisas. Eu fiquei pensando várias pessoas que vai ser importante ouvir. Com certeza. E outras que a gente nem... E a gente vai nosso divulgar. círculo, né? Eu acho que assim... E eu estou à disposição, para que a gente possa... Não, mas nós vamos falar de preferência com essa mesa. Vai ser de novo, nós vamos fazer outra vez. A gente tem que pensar nessa ideia, o que o pessoal acha de fazer alguma coisa com as mulheres também, de conversa. Eu vejo tantas falas sobre sucesso, só que sobre outras questões também precisamos falar, né? Eu prefiro escutar um sucesso como ser humano, né? Eu também. Você também eu não sou muito da linha do coach. Né? Eu acho que são sucesso porque estão mais felizes. Exatamente. É isso que importa. Tem outra perspectiva. Né? Passando para vocês aí a palavra final, antes da gente encerrar. Porque aí eu vou falar o que a gente vai poder pensar a partir daí também. Sim. Né? Então, fico com vocês aí, as nossas despedidas até o próximo encontro, né? Quero só agradecer, Alexandre. Foi muito, muito importante. Eu acho que é interessante que fez uma síntese de tanta coisa aqui hoje, que muitas pessoas... Quanto mais a gente tem informação, a gente acha que todo mundo tem. E não. Eu acho que, assim, tanta gente vai ouvir isso aqui pela primeira vez. Independente até da questão de escolarização. Então, acho que, assim, a gente está aqui... Eu sempre sou essa coisa, né, da esperança. A gente está socializando um conhecimento, melhorando de alguma forma a qualidade emocional, física das pessoas. Então, obrigada, gente. Muito legal estar aqui. Eu queria agradecer. Eu acho que essa oportunidade é sempre valiosíssima. Eu acho que vai ser bonito um dia que a gente sair com mulheres na rua, todas elas com a camisa "Estou na menopausa". Isso aí. Pronto. Menopausei. Cantando, gritando e dizendo, olha, que alegria também que estamos vivos. Sim, né? com qualidade. Passamos por tanta coisa nessa humanidade, então estamos vivos. Então vamos falar de menopausa em paz no coração, sem maldade, mas com generosidade, sem machismo. E com humanidade. Apaziguando, né, nossos corações. Então é isso, gente. Agradecendo a vocês pela audiência. Estamos aqui no Estúdio Realize, aqui no Cadima Shopping. Agradecendo também esse espaço que é privilegiado. E vamos pedir a vocês que, se tiverem perguntas, podem mandar no YouTube para a gente, podem mandar para o meu Instagram, @CarmenLúciaGobel_Coelho, para a gente poder ampliar essa conversa, tá bom? Não esquece de compartilhar se você achar que foi legal. Beijo para vocês.